Então, vamos pegar os nossos assentos, abra seu coração, é uma grande oportunidade que nós temos. Eu gostaria de apresentar eles também. Bom, talvez alguém possa me ajudar. Neita, vem cá rapidinho, por favor. Me ajuda aqui vou apresentar eles. A cara dele, ó. O quê? Tem certeza? I'll just introduce you real quick. Pessoal, a gente vai começar já, mas antes Okay, guys, we're going to start right now. mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre o David e a Inga. But before that, I would like to talk a little bit about David and Ingalil. É uma honra tremenda para a gente poder recebê-los aqui. It's a great honor to be able to receive them here. Eu sei que muitos de vocês viajaram bastante para poder ter esse tempo com eles também. I know that you guys have traveled a lot to be able to have this time with them also. Eu confesso para vocês que depois do retiro do ano passado, meu coração estava fechado para ter um novo retiro. I know that after the last retreat, my heart was closed to having another Eu não retreat. posso me responsabilizar por 100 pessoas pagando um retiro quando eu não tenho esse dinheiro, né? I can't be responsible for having 100 people paying for a retreat when I don't have this money. Então, depende muito das pessoas, de vocês. Se vocês querem vir ou não querem vir, né? So it really depends on you guys if you want to come or if you don't want to come. Então, mas quando ele falou que viria para cá, aí eu fiquei animado novamente. But when David said he would come, then my heart got excited again. E aí eu falei, então nós vamos ter esse retiro sim. And so I said, let's have this retreat. E aí minha fé cresceu, a gente orou e estamos aqui, né? And my faith grew and we prayed and we're here. Então eu estou bem feliz por esse tempo. O David e a Ingalil, eles significam muito na minha vida. So I'm really happy for this time, and David and Ingalil are really important to me. O tempo que eu estudei na Alemanha, na escola bíblica, ele era o diretor, a Ingalil, ela ajudava e nos ensinou muito. The time that I studied there at the Bible College, David was super important as the director and Ingalil as the helper. E eu tive uma experiência transformadora durante aquele ano, né? So we had just a transforming time during that year. E eu sou muito grato porque mesmo como estudante, o David me deixou dar aulas na escola. E eu achei aquilo incrível. Quem faria isso? And I was really amazed because David let me teach a couple classes during my time there as a student. And I thought, that's incredible. Who would let me do that? So, eu fui muito encorajado. And so I was super encouraged. E Deus confirmou nesse tempo que eu deveria voltar para São Vicente e assumir a igreja And como God confirmed during pastor. that time that I should come back to São Vicente and take over the church as the pastor. Uma outra coisa importante que eu achei interessante desse tempo, eu vou contar para vocês rapidinho. Another interesting thing that happened during that time that I was there, I'll tell really quick. É que quando a gente tinha que preencher a ficha de inscrição para a escola, a gente tinha que falar do que a gente estava acostumado a trabalhar, né? O que a gente poderia ajudar como aluno lá. When we filled out the form for the school, they asked what we usually do to serve, how we like to serve. Aí eu falei, eu amo biblioteca, eu amo essas coisas de escritório. And I said I like the library, I like things in the office. E eu louvo a Deus que eu passei o primeiro semestre na cozinha, o segundo como housekeeping, que era a limpeza geral da escola. And I did the first semester as in housekeeping, which is cleaning. E eu fui muito abençoado durante esse tempo. And I was so blessed during that time. Porque acima de qualquer coisa que eu podia aprender lá intelectualmente, And above everything else that I learned intellectually, isso foi bem profundo no meu coração, para formar um coração de servo. it was so important for my heart to learn how to be a servant. Então eu louvo a Deus por terem me aceitado lá e terem investido tanto na minha vida. So I praise God that they accepted me there and that they invested so much in my life. Eu falo que o David ele teve mais fé que eu quando ele me mandou para Israel numa viagem missionária. I think that David had more faith than me when he sent me to Israel on a mission trip. Eu não tinha um tostão e ele falou, quando você tiver, você paga a escola. I didn't have anything and he said, when you have it, then you can pay it. Eu fui em fé, na fé dele. And I went in faith, in his faith. E aí Deus proveu e eu pude pagar a escola depois. And God provided and later I was able to pay. Então assim, eu tenho, claro, muitas histórias. Foi um tempo de transformação na minha vida, mas
eu só quero dizer isso para falar assim o quanto esse casal eles são importantes para mim. So I have so many stories I could tell, but I just say that to say that how important this couple is to me. Eu sei que nos Estados Unidos muitas igrejas e muitos pastores gostariam de ouvir o David por horas. I know that many churches in the States would love to be able to have the opportunity to hear David for hours. E na Europa a mesma coisa. And in Europe, the same thing. E é um privilégio muito grande para nós tê-los aqui com a And gente it's a durante esse great tempo. privilege for us to have him here with us Não during sei this time. quantos de vocês sabem, mas o David já tem a Bíblia toda, ele tem o comentário da Bíblia inteira. Ele já ensinou a Bíblia inteira e tem um comentário da Bíblia I inteira. don't know if you guys know this, but David has a whole a commentary on the whole Bible that's available. E é incrível. And it's amazing. Então tá, a gente vai poder falar mais um pouquinho depois, mas por enquanto é isso aí. Eu queria apresentar um pouquinho So deles para vocês. we'll be able to talk more later, but for now, that's what we have time for. Thank you, Dave. Celso, that was such a nice introduction. A introdução do Celso foi muito legal. Why couldn't you do that when everybody was here? We're gonna have time. Por que ele não falou quando estava todo mundo aqui, não é verdade? Look, the best thing I can say about Celso is that he's my friend. Então a melhor coisa que eu posso falar do Celso é que ele é meu amigo. And I really love Celso and respect his E eu work. realmente amo o Celso e respeito o Celso. We have about 45 minutes until noon Então nós temos 45 minutos até o meio-dia. because we want to try to end about on time. Nós vamos tentar terminar no tempo certo. But that is no problem at all. Mas não há problema nenhum quanto a isso. No matter what the problem is in your marriage, we can fix it in 45 minutes. Não importa qual seja o problema do seu casamento, a gente vai consertar isso em 45 minutos. Of course, that can't happen. É claro que isso não vai acontecer. Well, maybe. Ingela Mas says, that's right. talvez, né? A Ingaleu falou, talvez sim. Just one principle I'd like to say is that a good marriage takes time. Mas uma coisa que eu quero dizer é que um bom casamento, ele leva tempo. Now, a bad marriage takes even more time. Mas um casamento ruim leva mais tempo ainda. But one of the things we have to do with marriage is be patient. Mas uma das coisas que todos devemos ter com o casamento é paciência. Even though we have a short time, Mesmo com um curto tempo, I think it can be of real benefit eu penso que é possível ter benefícios disso. as we think of this idea about marriage and just kind of connections to the idea of Quando a gente sanctification. pensa sobre o casamento e toda essa conexão do tema de hoje com santificação. So first, Ingalil. Primeiro, então, as damas. A Ingalil vai falar. Well, I think I want to just reiterate what Nate said, is that marriage is a gift. Então eu quero reiterar aquilo que o Nathan disse, o casamento é uma bênção. But it's more like the gift from IKEA. Mas é como um presente da IKEA também. You know IKEA? Vocês conhecem IKEA aqui? All the little pieces and parts. Sabe todos aqueles móveis You em have to- partes, né, que você You tem have que to assemble montar. it together. Aqueles móveis que você monta para casa. And you have a bag of screws and plastic pieces. E eles já mandam junto um saco com os parafusos e as And, rosquinhas. and you look at all of them and you say, how are they all going to fit? Aí quando você olha aquele monte de parte e parafuso, você pensa, como é que isso vai dar And the certo? scariest thing is when there's 2 parts left over and you don't know where they go. E é muito assustador quando você tenta montar o móvel e fica 2 partes de fora, 2 pedaços de fora e So não I sabe o I que want you to faz. think of marriage is like an IKEA box that you're going to assemble Então eu quero que você pense no casamento como uma caixa da over IKEA. time. Que você vai ter que consertar ao longo do tempo. And then my second thing I want to introduce you to, E a segunda coisa que eu gostaria de falar para vocês, and I'm not sure if this is a problem here in Brazil, eu não sei se isso é um problema aqui no Brasil, but I think it's sometimes a problem in our Christian communities around the world. mas eu acredito que é um problema nas nossas comunidades cristãs ao redor de todo o mundo. And I think that the movies and magazines and all this has aided to a problem. As músicas, as revistas, né, e toda essa mídia, ela tem somado a esse problema. That we forget that marriage is the work that it takes,
And we think it's the gift that's already finished when you get married. E nós temos essa impressão errada de que o casamento não é algo que você vai trabalhar para That ter, there's all this romance that just comes naturally. mas você acha que é uma coisa que já vem pronta, né? É And criado um there's romance ao all this redor. wonderful spiritual leader that comes naturally. As mulheres acham que vão casar com um homem, com um líder, né? Que é super And that the woman comes into the marriage submitting perfectly to her com um husband. líder espiritual e o homem pensa que a mulher vai se submeter naturalmente no casamento e toda essa fantasia. And I think the problem is that we have put marriage on a pedestal more like an idol Eu acredito que é porque nós colocamos o casamento num pedestal como um ídolo, instead of a spiritual discipleship issue. como uma questão de discipulado pessoal. So it's the same as when you become born again. Então é o mesmo que acontece You're quando not all você finished. nasce novamente. You have Você so much more to learn. não está terminado, So much to completo. grow. Você tem muito a aprender, muito a crescer. And I think God understands that better than we do when it comes to our marriage. E eu acredito que Deus, ele sabe disso melhor do que nós quando se trata de Because casamento. he uses our marriage for the very reason of discipling us and growing us. Porque o plano As de a Deus Christian. é usar o nosso casamento como uma ferramenta para nos moldar e nos tornar discípulos dele. Let me just continue on Engalil's thought. Então eu vou continuar nisso que a Engali está falando. Marriage and sanctification really go together. O casamento e a santificação, eles caminham juntos. I can think of this in two ways. Eu penso nisso de duas formas. If the primary idea behind sanctification is to be set apart, Se a ideia primária da santificação é ser separado, then when I made promises to Ingalil in marriage, quando eu fiz os meus votos a Engalil durante a cerimônia do nosso casamento, I promised her that she would be set apart from all other women. eu prometi a ela que eu estaria separado de todas as outras mulheres. She would be something sanctified in my eyes. Ela seria algo santo, separado aos meus olhos. And of course, she made the same promises to me. E é claro, ela fez a mesma promessa para mim. And just as we would say that something is unholy when that is broken, there's something that's broken in a marriage Então- when that fails to happen. Então, da mesma forma que a gente fala, olha, isso não é santo quando se quebra, a mesma coisa acontece dentro do casamento quando esse voto é quebrado. So that idea of sanctification is very much connected to marriage. Então, a ideia de santificação, ela está totalmente linkada à ideia do casamento, sim. But the second way is the one that was mentioned by Ingalil. Então, a segunda coisa que a Engalil mencionou, God uses marriage in my sanctification. Deus, ele usa o casamento para minha santificação. Not just me, you also. Não só eu, né? Você também. But it's really true. Mas é real, é verdadeiro. When we approach marriage with the idea Quando nós falamos do casamento, né? Falamos sobre o casamento com a ideia that the greatest purpose of marriage is to make me happy, que o propósito do casamento é me fazer feliz, which we have to admit is a very common way of thinking in our culture. e a gente tem que admitir, porque esse é o modo de pensar comum na nossa sociedade, não é? Why do I want to marry her? Por que eu quero casar? I love her. She makes me happy. Eu a amo, ela me faz feliz. And that kind of general thinking. E esse é um pensamento em geral que acontece. When I have that idea in my head, Quando eu tenho esse tipo de pensamento na minha cabeça, then if I feel that she no longer makes me happy, e eu sinto que ela não está me fazendo mais feliz, what's the point of being married? então qual é a razão, o sentido de continuar casado? I've told myself that's the highest purpose. Eu disse para mim mesmo que esse era o propósito do meu casamento. And the culture around me tells me the same thing. E a cultura à minha volta me diz a mesma coisa. The Bible tells us something different. A Bíblia, porém, diz algo diferente. God's greatest purpose for my marriage is
for my growth and sanctification in Jesus Christ. O maior propósito de Deus no meu casamento é o meu crescimento através dessa ferramenta de santificação. Now, I'm very pleased that there's a lot of happiness in marriage as well. É claro que eu me sinto muito abençoado e feliz porque existe muitas coisas boas no casamento. But even in the times when it doesn't seem so happy, Mas mesmo nos momentos que o casamento não me traz alegria ou não parece tão empolgante, God is doing a work in me that happens through this marriage relationship. Deus está fazendo uma obra dentro de mim através desses momentos difíceis do casamento. There are ways that I learn how to die to myself in marriage that I wouldn't learn any other way. Estes são os momentos que eu aprendo a morrer para mim mesmo, que Deus usa o casamento de forma que eu não poderia aprender de outra forma. And dying to yourself is terrible and wonderful all at the same time. E morrer para si mesmo é algo terrível e maravilhoso ao mesmo tempo. Now, it's also true for parenting. Então é real também, é verdadeiro sobre ser pai e mãe, There's a lot of death to self in parenting. porque enquanto você está criando filhos, existe muita morte do eu, muita morte do eu. But let's keep the focus on marriage. Então a gente vai manter o foco agora no casamento. So, part of my job in marriage is to sanctify my thinking about marriage. Parte do meu trabalho no casamento é santificar o meu modo de pensar em relação ao casamento. My flesh and the culture say the purpose of marriage is one thing. A minha carne e a cultura falam para mim que o propósito do casamento é uma coisa. I need to sanctify my mind to God's purpose for marriage. Mas eu tenho que santificar a minha mente sobre o propósito de Deus para o casamento. Now, let me share one other area that God is working on me to sanctify. Então eu quero compartilhar uma outra área que Deus está trabalhando em mim sobre santificação. I'm trying to say this carefully E eu vou tentar falar isso com muito cuidado. because I don't want to act as if I've mastered this principle Eu não quero agir como se eu fosse um mestre sobre esse princípio. and that I always do it, E eu sempre, as if I always succeed in como doing se it. eu sempre tivesse sucesso nisso. I mean, how could I say that with my wife right here? Como é que eu poderia mentir, né, com a minha esposa aqui do lado? Não dá. She's very polite, Ela é muito educada, but if I were to talk like that, mas se eu falasse dessa maneira, she would have every right to just kind of roll her eyes while ela ia I'm talking. ter os olhos rolando para cima, né? But I can say that I do this principle better than I used to. Mas eu posso dizer que eu tenho aprendido a cumprir esse princípio melhor do que antes. And I want to keep doing it better. E eu quero continuar fazendo isso. And it's to emphasize what Paul emphasized in writing to the Ephesians. É enfatizar o que Paulo enfatizou quando ele escreveu aos Efésios. And that's having my thinking ordered according to the oneness of the marriage relationship. Isso significa manter o meu pensamento, né, em ordem, de acordo com a palavra de Deus. Look in Ephesians chapter 5. Olha comigo em Efésios capítulo 5. Let's just start reading at verse 25. Então vamos começar a ler no versículo 25. We'll just read a verse at a time. A gente vai ler um versículo por vez. Efésios 5, 25. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, That he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Jesus sanctifies the church. Husbands are to sanctify their wife. Jesus santifica a igreja, o marido deve santificar a esposa, That he might present her to himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Versículo 27, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável.
All those things describe kind of the goal of a husband in marriage. Então, todas essas coisas descrevem o objetivo de Deus para o casamento. And there's so much that I could say about that. E há muita coisa para se falar sobre isso. But what I want to emphasize begins in verse 28. Mas o que eu quero enfatizar hoje começa no versículo 28. The reason for the goal. A razão atrás desse objetivo. I'll tell you the reason as I understand it, Eu vou contar para vocês a razão do modo que eu entendo. and then we'll look at how he talks about it in the verses following. E aí a gente vai falar de acordo com o que segue nos versículos posteriores. Here's the reason why we should love and cherish and sanctify our wives. Então aqui está a razão porque nós devemos amar, cuidar e santificar a nossa esposa. Because we are one with her. Porque nós somos um só com ela. Look at verse 28. Olha o versículo 28. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. Pois somos membros do seu corpo. In other words, we are one with Jesus. Por essa razão, por isso nós somos um com Jesus. I am one with my wife. Eu sou um com a minha esposa. Verse 31. Versículo 31. For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. I must understand that in marriage I am one with my wife. Eu preciso entender que no casamento eu me tornei um com a minha esposa. When I love her, I am loving myself. Quando eu amo a minha esposa, eu estou amando a mim mesmo. When I mistreat her, I am mistreating myself. Mas quando eu a maltrato, eu estou maltratando a mim mesmo. I cannot bless her without me also being blessed. Eu não tenho como abençoar minha esposa sem ser abençoado também. I cannot treat her poorly without it coming back to me. E não tem também como eu tratá-la mal sem que isso se aplique a mim também. It's a spiritual law. Porque essa é uma lei espiritual. And if I ignore that idea of oneness, Se eu ignorar a ideia de ser um só com a minha esposa, if I think and act in isolation from my wife, se eu pensar e agir de modo isolado da minha esposa, if I live and act as if we are two people that live in the same house and share the same bed, se eu agir com ela como se a gente fosse duas pessoas separadas e ainda assim dormir na mesma cama que ela, instead of appreciating that we are one, ao invés de apreciar que nós dois nos tornamos um só, then I'll work against God's purpose for our marriage. é como se eu estivesse trabalhando contra o propósito de Deus para o meu casamento. So I try not to think what's best for me, Então eu tento não pensar o que é melhor para mim. and I also try not to think what's best for her. E eu também tento não pensar o que é melhor para ela. I try to think what's best for us, Eu tento pensar o que é melhor para nós, because we are one. porque nós somos um. Now, you know what I think is fascinating about this? E o que eu considero fascinante sobre I believe isso that in a sense women are
programmed to appreciate this oneness. Eu acredito que a mulher ela foi criada de forma a apreciar essa unidade. We men have to learn it. Porque nós, homens, temos que aprender a apreciar isso. We can have our thinking sanctified and learn this. Mas nós podemos santificar o nosso pensamento e aprender a apreciar isso também. And begin to act on the principle of oneness. E aí a gente começa a agir sobre o princípio da unidade. So let me make it very practical for the women. Então agora eu vou fazer isso que o David falou de forma prática para a mulher. Because David made it very simple to understand how naturally men would think independently, and they need to learn to think oneness. Porque de acordo com o que o David falou, ele mostrou como para o homem não é natural pensar nessa unidade, como o homem precisa aprender a pensar nessa unidade, santificando a sua So mente. verse 29 is what makes our hearts go beat a little faster and get a little excited as women. Então, para as mulheres, o versículo 29 é o que faz o nosso coração bater mais forte e ficarmos mais empolgadas. You can read it. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. And we think, yes, I need to be nourished, I need to be cherished. E realmente eu penso, nós precisamos ser cuidadas, alimentadas. So we take off our wedding dress A gente tira o nosso vestido de noiva and we're ready to be nourished and cherished. e aí a gente fica pronta para ser agora cuidada e alimentada. But at the same time, he's trying to learn what oneness is all about. Mas isso acontece ao mesmo tempo que o homem está tentando aprender o que significa So that unidade, he will nourish and cherish me. para que então ele possa cuidar e me alimentar. Now it's very important as women Então é muito importante para as mulheres that we lower our expectation. que nós possamos diminuir a nossa expectativa. And because he wants to learn what oneness in marriage is, I get to help him. Porque ele quer aprender o que significa a unidade e eu estou lá para ajudá-lo a entender I isso. get to help him fulfill the commandments of the man. Eu estou lá para ajudá-lo a cumprir esse chamado da parte de Deus. My job is not to make it hard for O him, meu trabalho não é tornar o trabalho dele mais difícil. is to make it simple. O meu trabalho é tornar o trabalho dele What simples. is it that makes me feel nourished and cherished? O que é que me faz me sentir cuidada e alimentada? Then when I know that, then I can share that with him. I can give him that information. E aí, assim que eu sei o que é isso, eu posso informá-lo, eu posso passar a ele essa informação. Now, in the perfect world, he should just be able to read my mind. No mundo perfeito, para as mulheres, ele deveria ser capaz de saber o que eu estou querendo. And so many of us women get ourselves into trouble and our husbands into trouble because we think they should know. Nós não teríamos tanto problema, né, se a gente entendesse isso, porque na verdade a gente pensa que eles já deveriam imaginar, eles deveriam So saber disso. what are the things in my life that make me have a sense of being nourished and cherished? Então, quais são as coisas na minha vida que me faz sentir cuidada e alimentada, nutrida? And I think if we asked all the women here, there would be some similarities, but a lot of things would be different. Eu acredito que se nós perguntássemos para cada mulher, poderia ter algumas variações, mas a grande maioria seria muito parecido. And sometimes we as women, we don't even know, E às vezes, but we expect them to. para nós mulheres, essa é uma pergunta que nós não sabemos responder, mas a mulher espera que o marido saiba. And then we'll watch a romance movie and we see how a man is treating a woman and we say, yeah, that's what I want. E aí nós mulheres assistimos um filme, né, uma romance, e aí a gente vê como é que o homem trata a mulher e a gente fala, é isso aí que eu quero. And sometimes that's not bad, E às vezes não é algo mal, ruim, but break it down so that it can be used in your own marriage. mas você precisa quebrar isso em partes de forma para você saber como aplicar isso no seu próprio casamento. If I love chocolate Se eu amo chocolate
And I love milk chocolate. E eu amo milk chocolate? Milk chocolate, the white, lighter chocolate, not dark. Ah, tá. Chocolate ao leite. Eu amo chocolate ao leite. yes. But he keeps bringing me dark chocolate. Mas ele continua me trazendo chocolate amargo. Then I need to tell him. Aí eu preciso I falar would pra ele. love chocolate leche instead. Olha, eu gosto mais do chocolate ao leite. That's how you can nourish me. E é dessa forma que você pode cuidar de mim, me nutrir. I think that if we can come together in marriage and have marriages Então, eu acredito que se no casamento nós pudéssemos nos tratar dessa forma, that give us a sense that we are helping each other be the best Christian we can be, no sentido de que os dois estão tentando ajudar o outro a ser o melhor cristão que pode ser. because there's a whole other aspect of where I need to learn how to submit and to respect my husband. Porque existe o outro aspecto que eu tenho que aprender como me submeter e respeitar o meu marido. And he needs to help me understand what I need to do for him to know that I am. E ele precisa me ajudar a entender o que eu preciso ver, enxergar para fazer isso. It's very easy for a wife to feel mystified. She can't figure it out. É muito fácil para a mulher ela se sentir assim uma incógnita, é algo assim difícil de ser decifrado. By instinct, she wants this oneness and she pursues it. Por instinto, ela já foi criada para querer essa unidade e ela luta por isso, ela deseja ardentemente isso. But her husband doesn't seem to care about this at all. Mas o marido, ele parece nem se importar tanto com isso. She thinks, what's wrong with him? E ela pensa, o que está de errado com esse cara? You need to understand, your husband is not uniquely wrong in this. Então, eu quero que você entenda, o seu marido, ele não é errado de forma única nisso. He's just wrong like every other husband. Ele é tão errado quanto qualquer outro marido. For most husbands, this idea of oneness, Porque para a maior parte dos maridos, essa ideia de unidade, to think and act according to this principle, de pensar e agir de acordo com esse princípio, we have to learn it. a gente tem que aprender. We have to have our minds sanctified, Nós temos que ter a nossa mente To this santificada principle. nesse princípio. and when you do, you will be amazed at the blessing it brings into your marriage. E quando você finalmente consegue fazer isso, você vai ficar maravilhado com a bênção que se torna o teu casamento. And realize, if I want to be blessed, E se dá conta, se eu quero ser abençoado, and I do, e eu quero, I'm not ashamed to say eu that. não tenho vergonha de falar isso. I want to be blessed. Eu quero ser abençoado. One way that I can be blessed E o modo que eu posso ser abençoado is to bless her. é abençoando a minha esposa. If I'm one with her, then when she's blessed, I'll be blessed too. Se eu sou um com ela, quando ela é abençoada, eu também sou abençoado. And whenever I treat her badly, E sempre que eu a tratar mal, it will come back to hurt me as well. isso vai me machucar também. This is especially true when our wife is having a difficult time. E isso é especialmente verdadeiro quando a nossa esposa está passando por um momento difícil. Look, I'll admit, for a husband, it can be frustrating when our wives are going through a hard time. E eu confesso que para os maridos, quando a mulher está passando por um momento difícil, isso pode ser frustrante. What's wrong with her? O que há de errado com essa mulher? I asked her what's wrong and she won't tell me. Eu pergunto para ela o que há de errado, ela não fala nada. Or she told me, Aí ela fala, já te falei, tu sabe. and I told her how to fix it, and she's not happy with that. E eu falei, eu vou cuidar disso, e parece que ela ainda assim não está feliz com isso. I don't get it. Eu não entendo nada do que está acontecendo. But we realize that according to the principle of oneness, Mas a gente tem que entender que, de acordo com o princípio da unidade, the response always begins with sympathy and affection. a resposta ela tem que começar com essa empatia. If I cut my foot Por exemplo, se eu cortar o meu pé
And it hurts. Isso dói. And it's hard to walk. E eu tenho dificuldades de andar agora. I don't look at my foot and start saying, hey, get fixed, foot. Come on, get better. Eu não olho para o meu pé cortado e falo, vamos lá, pé cortado, fica curado logo e funciona direito. What's wrong with you? Why don't you just get your act together? O que está errado com você, seu pé rasgado? Por que você não se recompõe logo? No, I become very affectionate to my foot. Então eu começo a ficar bem afetuoso com o meu pé. I handle it very carefully. Né? Na verdade, eu começo a cuidar dele, eu pego com cuidado o meu pé. I clean it out. Eu limpo todo o sangue. Every pain the foot has, I sympathize with E it. cada dor que o pé sente, eu me sinto parte daquela I dor. bandage it carefully. Eu vou limpar, eu vou colocar um band-aid nele. You know, I try to keep it from further hurt. Eu vou tentar agora evitar que nada machuque esse pé machucado. I don't do this because I'm a doctor. Mas eu não tenho esse cuidado todo porque eu sou médico. I don't do this because I'm a genius. Eu não faço também porque eu sou um gênio. I do it because I understand a basic principle. Eu faço porque simplesmente eu entendo um princípio básico. That foot is part of me. Esse pé é parte do meu corpo. If something's wrong with that foot, it's going to affect all of me. E se existe alguma coisa errada com esse pé, todo o meu ser é afetado com It's isso. only blessing for my whole body if I take care of the part that's hurting. Mas se eu cuidar desse pé, eu abençoo o meu corpo inteiro. So, for me, it was a big help to learn to think and act according to the principle of oneness. Então, para mim, foi uma grande ajuda começar a pensar e agir de acordo com o princípio da unidade. Now, we've got some time for questions. Nós temos ainda um tempo para perguntas e respostas. And so, in a moment, we'll just open it up and you can ask a question. Então a gente vai abrir em um minuto, né, em um momento, logo, para vocês fazerem perguntas e a gente tentar responder. We might even have some answers, I don't know. Talvez a gente tenha respostas, eu não estou certo sobre isso. But let me summarize this very quickly. Mas eu quero resumir tudo que falamos rapidamente. An important area to sanctify our minds in marriage Uma área importante para santificar a nossa mente no casamento is for husbands to choose to think and act according to oneness, para os homens, para os maridos, é escolher pensar e agir de acordo com o princípio da unidade. and for wives to be as helpful as they can towards their husband E in that para a process. mulher, ela tentar ser a auxiliadora, o melhor que elas puderem para ajudar o marido nisso, nesse princípio. And for the wives to not be amazed or mystified when it doesn't seem to come so naturally for her E husband. seria bom para as mulheres elas não parecerem tão surpresas ou tão indignadas quando o homem não corresponder a esse princípio tão rapidamente. Okay, good. Excelente, excellent. Okay. Yes. Amém? Tudo bem? Ok. All right. I have a question. A Galil já tem uma pergunta. How long do you think it took you to get the oneness started and in a place of maintaining it? David, quanto tempo levou para você para se dar conta sobre a importância do princípio da unidade e continuar nele? All right, so can I just answer this question? Yeah. And then I'll see if it's right. Yeah, I don't need a response afterwards. I think it's okay. Okay. Ok. Okay, so Ele vai responder. that's a very interesting question É uma pergunta muito interessante, because there was some change that was immediate. porque algumas mudanças aconteceram imediatamente. It was like my eyes were open. É como se os meus olhos tivessem sido abertos. What a fool I had been. Eu me dei conta que tolo eu estava sendo. I mean, I'm kind of embarrassed to talk about what a fool I was. E assim, é até constrangedor falar o tipo de idiota eu estava I can talk sendo. about it. No. Yeah. All right, this is embarrassing. Isso é muito constrangedor o que está acontecendo aqui agora. I used to think, well, look, I need to be careful. I don't want to bless my wife too much. Ó, eu tenho que tomar cuidado porque eu não quero abençoar tanto a minha esposa You know, it might spoil her, might raise her de expectations too forma high. que eu venha mimá-la e aumentar as expectativas dela, né? You know, and there might be places where, just
she doesn't need that blessing or something. E aí tem aquele pensamento, talvez existem áreas que ela não precisa dessa bênção, desse encorajamento, não. And it made me think how foolish that thinking was. Então eu me dei conta que esse tipo de pensamento que eu tinha era um pensamento estúpido. Bless her, Lord, and I want to bless her as much as I can. E eu me dei conta de que ela deve ser abençoada com o máximo que eu puder abençoá-la. Look, I'll make another embarrassing confession. Então eu vou fazer uma outra confissão constrangedora. For many years, Por this muito- was the unspoken attitude I had. Então, por muitos anos, essa foi a atitude não falada que eu tinha. Now, I say it was unspoken Eu falo que não foi falada. because I was a pastor and I was too spiritual to actually speak these words. Então, sorry, can you see? I was a pastor and I was too spiritual to actually speak these words. Eu falo não falado porque eu era um pastor, então eu era muito espiritual para falar essas coisas. But I confess I used to think this way. Mas eu confesso, eu costumava pensar dessa maneira assim. I used to think, Lord, Eu costumava pensar, Senhor, bless me and change my wife. me abençoa e transforma minha esposa. And very little got better in our marriage. E nosso casamento melhorava muito pouco. When I turned that around, Mas quando eu mudei minha oração, connected to the principle of oneness, e aí eu orei de acordo com o princípio da unidade, there was an immediate improvement. aí foi uma melhora imediata. I started praying, Lord, change me and bless my wife. A minha oração passou a ser, Senhor, me transforma e abençoa a minha esposa. Wait, doesn't she need to change? Doesn't she need to, have this? Talvez você pense, mas vem cá, ela não precisava de mudança, alguma mudança? Maybe she does, maybe she doesn't. Talvez sim, talvez não. That's up to you, God. Isso depende de Deus, isso era um problema de Deus, não meu. My prayer is that you just bless her. A minha oração, a minha parte era mantê-la abençoada. Now, that's an important attitude for the wife to have as well. Então, essa é o tipo de atitude que a esposa também precisa ter. So that attitude change happened immediately. Então, essa mudança de oração mudou No, a atitude imediatamente. Okay, to come to that understanding of oneness, but I would say that since then it just grows along the way. Então, eu estou falando desde quando começou a crescer, né? Foi quando deu esse clique e eu mudei minha oração. Do you have any more questions? Mais perguntas em Galileu? Well, I think it's ongoing. Well, and okay, so Up to now. well, it's kind of feedback. So I feel that it took us approximately 8 to 10 years. Eu penso que isso custou para nós de 8 a 10 anos de casamento. Of working these principles back and forth, De forma a realmente ajustar as nossas vidas de acordo com esse helping princípio. each other, giving information. Ajudando um ao outro, passando a informação ao outro. And then after about 10, 11 years, Então, após esses 10 anos, 11 anos, then you maintain it. aí você consegue You manter, keep it consistent. manter mais consistente. And then there would be times where I would say, I'm feeling neglected. I feel like you don't see me. E haveriam momentos que eu falaria, eu me sinto negligenciada, eu me sinto deixada para trás. Or he would say, you're thinking too independently, you're not including me, or we're not doing this together. Ou ele falaria para mim, você está pensando muito independente, você não está me incluindo, você está me ofendendo, eu quero fazer parte disso. So then you have to get back in alignment again. E aí a gente voltava e alinhava as nossas vidas, o nosso casamento because we novamente. both wanted to be blessed and we both wanted God to be pleased in our marriage, with Porque our Christian life. Porque nós dois chegamos ao entendimento que nós dois queremos ser abençoados e a única forma de nós dois sermos abençoados era os dois trabalharem dessa forma. Very good. More questions? Mais perguntas? Aproveitem a oportunidade. What are some practical ways that you can help your husband just in the day-to-day? Quais são as And also in practical ways that you can submit
quais são as formas práticas, essa é uma pergunta para Engalil, quais são as formas práticas que você pode, to help, ajudar o seu marido no dia a dia, né? E mostrar que você está submissa a ele. Well, and I think as everybody, if we were to dance the same dance, it would look a little different in each couple. Eu tenho certeza que se todos os casais dançassem a mesma música, a dança But seria um pouco diferente. Communication was a big thing. I had to stop thinking that he could read my mind. Mas comunicação para mim foi uma grande coisa. Eu tive que parar de pensar que o David tinha o dom de ler a minha mente. And I had to stop waiting too long to talk about things. E eu tive que parar de falar muito tempo sobre a mesma coisa. Even if I couldn't formulate all the thoughts, I would have to at least start talking about things. Então, mesmo que eu não pudesse formular todos os pensamentos que eu tinha na minha cabeça, eu parei, eu diminuí de falar sobre as coisas. Practically, I had to keep praying that I would not be under attack from the enemy and use the attack against my husband. Né, de forma bem prática, eu tive que aprender a orar mais, falar menos e orar mais, de forma que o inimigo não me usasse para atacar o meu But that I would marido. understand what is true spiritual attack in this, or is it actually relational that we can work on? Então, e aí teve esse tempo que eu tinha que pensar, né, orar para ver se era algo relacional que eu tinha que tratar com ele ou era um ataque espiritual que estava me I did give causando him aquilo. I did give him a list of things that would bless me. Eu não dei a ele uma lista For him to do. de coisas para ele fazer para me abençoar. That if he took the time to look at the list, when he had the time, those were the things that would bless me. So he didn't have to guess. Did you give him a list? Yes. Yeah. Aham, eu dei uma lista para ele, né, com as coisas para ele ler quando ele tivesse tempo, de forma que ele não tivesse que adivinhar mais o que passava na minha cabeça. So then, if we had the time, then he could go to the list and he could think of some things that he would want to do, and I knew that he would know that everything on the list would bless me to do. Yeah. Então eu sabia que se ele tirasse o tempo para ler a lista que eu dei para ele, ele ia entender e aprender quais são as coisas que me abençoavam e ele ia fazer isso. Eu não precisava, né, de fazer mais And nada. on the list would be a variety of things. One would be vacuum the house without me even asking. Então, na lista, vocês podem imaginar uma imensidão de itens, né? E um deles seria, por favor, passa o aspirador na casa sem que eu tenha que pedir para você. Take me shopping and pretend that you're having fun. Então, me leva para fazer compra e finja que você está se divertindo. Bring home ice cream even when I didn't ask for it. Traga um sorvete mesmo quando eu não pedi por um. Or compliment something, spontaneous. Ou me So elogia many de different vez em things. quando espontaneamente. Yeah. But the practical thing in submitting and showing respect, Mas em relação ao que é prático, em se submeter e mostrar respeito, that's a hard one. essa foi bem difícil. Because same there, I need to know from him what he sees and what he feels when I do something. When I think, what? That bothers you or that makes you feel I'm disrespecting you? Porque aí, então, como se virasse a mesa e eu passasse a agir como o David estava explicando. Ele tinha que ser capaz de me comunicar todas as coisas que o ofendia. E eu me perguntava, então, falei, nossa, você se incomoda quando eu faço isso? Nossa, você se importa quando eu ajo dessa forma? E ela foi aprendendo e mudando. We mentioned something regarding kind of spiritual warfare in this that I think is really important. É importante aproveitar, né, o que a Engalil mencionou sobre isso, guerra espiritual. Isso é algo muito real. There would be times when Engalil just wasn't herself. Havia tempos em que a Engalil estava sozinha, Something's wrong. alguma coisa estava errada. Maybe not as nice as she always is, or just whatever. Talvez ela não estava assim agradável, agindo de forma que ela costumava agir. You could tell that something's wrong. Yeah. E eu podia dizer que tinha algo errado acontecendo ali. Well, if I'm not thinking in oneness, Então, se eu não estivesse pensando em unidade, yeah,
What's wrong with you? Get your act together. Eu ia falar, ó, o que tá de errado com você? Melhora aí. You know, when you get your act together, it can be better, you know. Eu with ia us. falar para ela, ó, quando você mudar, a gente conversa. But then I started to understand that when she's like that, E aí eu comecei a entender que quando ela estava agindo daquela maneira, she's under spiritual attack. é porque ela estava debaixo de um ataque espiritual. And she needs me to draw close to her, not just in the relationship, but spiritually more than ever. E ela precisava que eu me chegasse a ela, não dizendo o que ela tinha que fazer, mas de forma espiritual para ajudá-la. I realized that what I used to do was something like this. E eu costumo, Yeah, this is what I used to do. era como eu costumava fazer. She'd get under spiritual attack, Quando ela estava sendo atacada espiritualmente, and I'd kind of back away from her eu tipo me afastava dela. and say, all right, well, when you get this all fixed, you know, come on, let's keep going. E aí eu pensava, quando ela mudar, a gente vai continuar andando junto, né? And when your eyes are open, you feel guilty. You think, man, that's a terrible way Mas to think. quando teus olhos são abertos para isso, você fala, não, isso é uma forma terrível de agir com a nossa esposa. Yeah, of course, I would never say those words, but that would just kind of be my attitude. É claro que eu não falava essas palavras, mas essa era a minha atitude. So instead, my attitude had to be, no, when I perceive she's under spiritual attack, I need to draw close to her and pray for her E eu and tive intercede for her. que mudar a minha atitude. Todas as vezes que eu via que ela estava debaixo de um ataque espiritual, eu tinha que me juntar a ela, não fugir dela e orar com ela. Because we're one. Porque nós somos um. If she's being attacked spiritually, I'm being attacked E spiritually. se ela está sendo atacada espiritualmente, eu estou sendo atacado espiritualmente. Yeah. He's asking if the secret of our relationship, marriage relationship, is communication, santificação e comunicação? Oração. Prayer and communication. Is that the secret? Yeah, that is a big part of our oneness. Essa é uma grande parte da unidade. You can't have oneness apart from communication. Você não tem como ter a unidade longe da comunicação. We see it in people who have some kind of physical problem. Nós vemos quando as pessoas têm problemas físicos, Their mind thinks something, but it doesn't get communicated to their hand. a mente funciona do modo, mas a mão não responde, por exemplo. And it's sad when it's like that physically. E é muito triste quando isso acontece fisicamente. So that communication really has to happen. Então, a comunicação, ela é importante, ela tem que acontecer. Amen. Amém. I think we also have to understand what makes a Christian marriage different from a non-Christian marriage. Eu acredito que a gente tem que pensar no que faz o casamento cristão diferente 'Cause do casamento de um não People will cristão. ask me that. As pessoas me perguntam You know, isso. what's the difference? Qual é a diferença? And the best answer that you can give somebody E a melhor resposta que você pode dar a alguém is I feel it is my responsibility é: eu sinto que é minha responsabilidade to help my husband ajudar o meu become the marido best Christian husband a ser o melhor to marido please cristão God in our marriage. que possa agradar a Deus no nosso casamento. And that's a sacrifice for me sometimes and a sacrifice for him. Isso significa um sacrifício para mim às vezes e também um sacrifício para ele. Because people have this idea that Christian women, all they do is serve, 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 Porque and they as don't pessoas- get anything. As pessoas têm uma ideia errada de que a esposa cristã, ela vive para servir, servir, servir e ela não ganha nada. But I get to say, I get to watch it from the front row God do miraculous changes in his life through Yeah. marriage. E eu posso dizer com certeza que eu tenho assistido da fileira da frente Deus fazer uma obra incrível de transformação na vida do meu marido. And I can say with all honesty that I have seen, when I talk to women, that I have seen God take a very selfish, self-centered, self-absorbed human being and change him. Yeah. E eu confesso isso para todas as mulheres. Eu tenho visto Deus fazer essa obra de transformar o coração do meu marido de um homem egoísta, egocêntrico, individualista, num excelente marido cristão. That would be nice
if we could pray before. Okay. Is okay? Okay. Do you just want to pray? I mean, 1 hour. Okay, that's right. Okay, Unless you have. Okay, let me just read this. Okay. This is the goal for each of us as husbands and wives in our marriages. Esse é o objetivo para nós, como maridos e esposas, né, no casamento. O objetivo de Deus para nós. And I'll read one verse at a time from 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13, we all know this. 1 Verse Coríntios 13, vocês conhecem isso. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing. Versículo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It is not puffed up. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses e não se ira facilmente e não guarda rancor. Does not behave rudely. Does not seek its own. Is not provoked. Thinks no evil. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. I just read one more. Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. So what we want to conclude with is this. Então, a nossa conclusão desse tempo vai ser essa. Just spend some time with your spouse in prayer right now. Por que você não passa um tempo em oração com o seu cônjuge agora? If it feels strange with you to pray with your husband or wife, Se parecer estranho para você orar com a sua esposa, com o seu marido, then pray that God would help you to pray together more. ora, peça que Deus ajude vocês a poder fazer isso mais vezes, a orarem juntos mais vezes. But right now in prayer, let's just ask God to work on us and work on our marriages. Então, mas agora em oração, vamos pedir para Deus nos ajudar a trabalhar em nós e no nosso casamento. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor permitiu esse tempo e Tu sabes bem o propósito, Senhor. O Senhor sabe exatamente como cada casal está. O Senhor sabe muito bem as dificuldades do marido, as dificuldades da esposa. O Senhor sabe muito bem o quão egoísta nós, maridos, somos. Como é difícil, Senhor, pensar na nossa esposa, pensar em nós em primeiro lugar e não em si mesmo. Eu oro que o Senhor nos ajude, o Senhor nos ajude a ser os melhores maridos cristãos que nós podemos ser. Primeiro, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Senhor seja abençoado, para que pessoas conheçam o Senhor através do nosso casamento. E eu peço também pelas esposas, Senhor, que as esposas possam comunicar, ó Deus, com sabedoria o que sentem, o que esperam, o que gostariam aos seus maridos. Ajuda, Senhor, todas as esposas, Senhor, a buscar, a orarem mais, a reclamar menos, Senhor, a ajudarem mais seus maridos a cumprir esse chamado de líder espiritual, Senhor. É muito fácil esperar, é muito fácil apontar o dedo, Senhor, quando os dois estão aprendendo, mas o Teu objetivo é que haja uma equipe, Senhor, uma unidade, Senhor. Não há mais espaço para culpar um ao outro. Não há mais espaço, Senhor Deus, para sermos crianças na fé. É tempo de amadurecer, Senhor. É tempo de crescermos. É tempo, ó Deus, de sermos homens e mulheres de fé, Senhor, centrados em Jesus Cristo, Senhor, que amam o Senhor e desejam, Senhor, um casamento que glorifica o Teu nome. Então traga cura hoje para todo casamento machucado, Senhor. Traga humildade, Deus, para todo coração orgulhoso, e que o Senhor traga cura onde Deus está ferido. Nós oramos em fé e Te agradecemos, porque cremos, ó Deus,
que nós oramos de acordo com a tua vontade. Se assim fazemos, cremos que recebemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos fazer isso? Então, nós temos até a hora do almoço, que é 12:30. Maridos e mulheres, orem agora uns pelos outros, tá bom? E a gente termina. Is that okay?